Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Então, nossa aula de hoje a gente vai começar a estudar os diferentes grupos de animais, tá? Começaremos primeiro pelos dois mais simples, que são os poríferos e os quinidários. Primeiro, os poríferos, gente. Os poríferos eles são popularmente conhecidos como esponjas do mar. Esse nome ele adveio de uma característica que esses animais eram utilizados antigamente como esponjas de banho, tá? Só que nem todos eles apresentam estruturas flexíveis como aquelas esponjas que eram utilizadas como forma de tomar banho. Alguns deles apresentam uma estrutura rígida e, portanto, não necessariamente são parecidos com uma esponja. Mas o nome esponja do mar para esse grupo de poríferos, ele veio então dessa característica de há uns 50, 60 anos atrás, esses seres vivos serem utilizados como esponjas de banho. O termo porífero significa portador de poros, porque todos os poríferos eles possuem uma estrutura corpórea na qual ela é toda formada por diversos poros pelos quais a água circula. A água entra e sai do corpo desses organismos através desses poros. Em geral, os poríferos eles apresentam um poro superior, que é um poro maior, chamado de ósculo, e ao redor da sua superfície corporal existem diversos outros poros menores, que são os poros por onde a água vai entrar no organismo do porífero. Como características gerais, aquelas características que são compartilhadas por todos os poríferos. A primeira e a principal característica é que os poríferos não apresentam tecidos verdadeiros. As suas células elas não têm uma organização tecidual. Significa que elas não se organizam, elas não se juntam para desempenhar uma função coordenada. Por esse motivo, há-se um questionamento de se classificar os poríferos como sendo animais, dentro do reino Metazoa, que é o reino dos animais. Alguns preferem incluir os poríferos em um outro grupo chamado de parazoários, que é como se ele fosse paralelo aos animais. Beleza? Os poríferos também são todos organismos sésseis, eles vivem fixos, grudados no fundo do mar. São organismos assimétricos, o seu corpo não apresenta um plano corporal em que a gente permita nós fazermos uma divisão em partes semelhantes. Alguns podem apresentar simetria, mas a grande maioria é assimétrico. E em especial são organismos filtradores. Eles dependem da água que circula por dentro do seu organismo para realizar praticamente todas as suas atividades biológicas. Os poríferos, gente, são organismos que eles são ótimos indicadores ambientais. Porque esses organismos eles são muito sensíveis a qualquer tipo de alteração que ocorra em seu meio. Se a temperatura da água ela eleva com pequenas variações, ou se muda a questão da qualidade da água, ou a questão do pH e da salinidade da água, todos esses fatores fazem com que esses organismos acabem desaparecendo. Por isso eles são muito utilizados para identificar ambientes preservados, tá? Ambientes que não têm muita alteração. De um modo geral, todos os poríferos também eles são formados por alguns tipos de células. Volto a ressaltar que essas células elas não se organizam para formar tecidos, tá? São células independentes que trabalham cada uma a seu meio próprio, mas que acabam gerando um benefício geral para o organismo de um modo geral, tá? Nos poríferos existem as células chamadas de pinacócitos, os porócitos, os coanócitos, os amebócitos, os escleroblastos e os espongioblastos. O primeiro tipo celular são os pinacócitos. Os pinacócitos são as células que revestem o corpo do porífero. Eles formam uma estrutura como se fosse a pele do porífero. Porém, como não existe organização tecidual, não podemos chamar aqui de pele, tá? Então, esses pinacócitos eles se dispõem externamente ao corpo do porífero e formam uma estrutura de revestimento, uma estrutura que reveste todo o organismo do porífero. O segundo tipo celular são os porócitos.
Os porócitos são células tubulares que apresentam um canal em seu meio, no seu interior. Por dentro desse canal, por dentro desse poro que surge no meio do porócito, é que a água consegue entrar no organismo do porífero. Então aqui em amarelinho seria um porócito e aqui ele é ampliado, mostrando que ele tem uma cavidade no seu interior por onde a água ela consegue passar. Os coanócitos são células ciliadas, elas têm o formato de um funil com um cílio preso na sua parte interna. É através do batimento desse flagelo, é através do batimento flagelar do coanócito que é promovido o fluxo de água dentro do corpo do ser vivo, fazendo com que a água que estava presente no organismo ela saia e a água que estava ao redor do corpo do porífero ela entre através dos poros. É devido a esse fluxo criado pelo batimento do flagelo dos coanócitos que faz com que a água tenha movimentação dentro do organismo desse ser vivo. Os amebócitos são células pouco especializadas. Essas células dos amebócitos, uma grande especialidade, uma grande característica que elas têm é o fato dessas células elas poderem se transformar em qualquer outro tipo celular do porífero. Se, por exemplo, está faltando um pinacócito, se o porífero teve alguma parte do seu organismo lesionada e ele precisa formar novos pinacócitos, os amebócitos podem se transformar nesse tipo de célula. Se está faltando porócito, os amebócitos também podem se transformar nesse tipo de célula. Mas além de atuarem como forma de reposição celular, os amebócitos eles também têm funções específicas dentro do organismo. Uma das funções mais importantes que os amebócitos desempenham é a distribuição dos nutrientes captados. Os coanócitos são as células responsáveis por capturar os nutrientes presentes na água e também realizar a digestão intracelular. Depois, esses nutrientes que foram capturados pelos coanócitos, eles são passados para os amebócitos e os amebócitos distribuem para todas as células, para todos os grupos de células do corpo desse ser vivo, que dependem desses nutrientes. Tá? Os amebócitos eles se encontram numa região interna do corpo do porífero. Então, o porífero ele tem a parte externa, que é formada por pinacócitos, a parte interna, que é formada por coanócitos, e no meio existe uma estrutura gelatinosa chamada de mesohilo. É no mesohilo que se encontram os amebócitos. Eles ficam todos mergulhados e dispersos nesse mesohilo e por isso eles têm movimentação constante aqui dentro. Tá? Os escleroblastos são células especializadas na produção de espículas. As espículas são estruturas de sustentação do organismo do porífero. Elas podem ser formadas de material rígido, como é o caso do carbonato de cálcio, como é o caso aí de outros sais que podem dar origem a estruturas rígidas. E também podem ser formadas por uma proteína chamada de espongina. Essa espongina faz com que as espículas elas acabem se tornando estruturas flexíveis e não completamente rígidas, mas que também servem para a sustentação do corpo do animal. A espongina é produzida por células especializadas chamadas de espongioblastos. Os poríferos eles podem apresentar basicamente 3 tipos de organização corporal. Existem 3 formas de se organizar o corpo de um porífero. A primeira forma é a forma que a gente chama de forma asconoide ou simplesmente ascon. A forma asconoide ou simplesmente ascon são as formas mais simples de poríferos. Nessa forma, eles apresentam um corpo semelhante a um vaso, onde o organismo ele é formado por vários poros únicos que são diretamente ligados à região central conhecida como átrio. Nessa região central, a água se acumula e devido ao batimento dos coanócitos que só existem no revestimento interno do átrio, a água é eliminada para o lado de fora. Nesses poríferos, criar um fluxo de água no interior do corpo é muito mais difícil devido à área ocupada pelos coanócitos ser muito pequena em relação ao espaço que a água ocupa no interior do átrio. Então esses poríferos eles têm uma dificuldade muito grande em criar fluxo de água dentro do seu organismo. As formas ciconoides, ou também chamadas de sícon, são formas mais complexas do que as anteriores. Nos ciconoides,
A parede interna do corpo ela forma diversos dobramentos que formam canais secundários. E esses canais secundários eles são revestidos, estão vendo esses pontinhos amarelos aqui? Eles representam os coanócitos. Então esses canais secundários eles também são revestidos por coanócitos. Consequentemente, criar um fluxo de água no interior do corpo de um porífero que tenha o seu tipo morfológico ciconoide é muito mais simples do que nesses asconoides. E o último tipo morfológico são os leuconoides, que representam as formas mais complexas de poríferos existentes. Dentro do corpo desses organismos leuconoides existem diversos canais, diversas trabéculas que se intercomunicam, e entre esses canais existem grupamentos de coanócitos que fazem o fluxo de água. Consequentemente, isso faz com que a área de movimentação da água pelos coanócitos seja muito ampliada e, consequentemente, o fluxo de água ele é realizado de uma maneira extremamente simples, de uma maneira muito mais fácil que as duas formas anteriores. Com relação à fisiologia, ao funcionamento do organismo de um porífero, como ele é um ser vivo que não tem formação de tecidos verdadeiros, o funcionamento do corpo ele é extremamente simples. Por exemplo, a digestão. Do que porífero se alimenta? Porífero se alimenta de partículas alimentares que estejam dissolvidas na água. Ele realiza filtração da água. Essas partículas alimentares podem ser desde zooplâncton, fitoplâncton, qualquer micro-organismo que fique disposto na coluna d'água. Como ele realiza essa filtração? Os coanócitos, que são as células flageladas que realizam o batimento para promover o fluxo de água no interior do organismo do porífero, eles têm uma espécie de um funil aqui, de um colarinho. Quando eles estão realizando esse movimento, esse batimento ciliar, a água passa por dentro desse funil, por dentro desse colarinho. E o coanócito é responsável por filtrar a água e filtrar no sentido de retirar da água as partículas alimentares, tá? Não quer dizer que ele limpa a água e torna ela potável. Não é esse o significado de filtrar, tá? Ele retira da água as partículas alimentares que passam para o interior da sua célula, que passam para o interior do coanócito. Dentro do coanócito, essas partículas alimentares elas serão envolvidas por vacúolos digestivos e aqui tem início o processo da digestão. Como ela ocorre dentro da célula, a digestão ela ocorre no interior dos coanócitos, nós dizemos que a digestão dos poríferos é intracelular. Depois esses coanócitos transferem para os amebócitos as partículas já digeridas, o material já completamente digerido, e esses amebócitos eles terão a função de distribuir esses nutrientes no interior do corpo do porífero, fazendo com que seja levado para todas as células que necessitam desses nutrientes. A respiração ela é feita por difusão simples. Porífero não tem nenhuma estrutura especializada em realizar a respiração. Por isso, cada uma das células que compõem o corpo desses organismos é responsável por retirar da água o oxigênio utilizado durante a respiração e por repassar, por devolver à água também o gás carbônico, que é o produto da respiração. Não existe um sistema circulatório, não existe um sistema especializado em transportar substâncias dentro do corpo desse ser vivo, e ocasionalmente quem faz essa função é a água. A água que passa por dentro do organismo desses seres vivos através do batimento dos coanócitos. Não existem estruturas excretoras, assim como a respiração. Cada célula do corpo desse ser vivo é responsável por passar para dentro da água, por difusão simples, os produtos da sua digestão, os produtos tóxicos que são gerados durante a digestão. Então, a excreção é feita diretamente na água. E, por fim, como última característica, os poríferos não apresentam tecidos nervosos, nenhum tipo de célula nervosa. Esse organismo ele não tem nenhum tipo de célula especializada no comando das funções do organismo. Porém, apesar de não apresentar células nervosas, os poríferos podem responder a certos estímulos. Por exemplo, quando algum animal acaba encostando no corpo dos poríferos, eles podem fechar o ósculo, que é essa cavidade superior deles. Eles podem
trancar essa cavidade superior para que eles não sofram danos, mas é apenas uma resposta a estímulo ambiental. Não é uma estrutura, uma atitude coordenada por uma célula nervosa, uma célula de comando dentro do organismo. E a reprodução dos poríferos. Como esses organismos são capazes de se reproduzir? A reprodução de um porífero ela é realizada de maneira bastante simples. Ela pode ser feita de modo assexuado, sem necessitar da participação de gametas, e pode ocorrer de modo sexuado, havendo participação de gametas. Na maneira assexuada, geralmente a reprodução ocorre por brotamento, quando uma esponja, ao lado do seu corpo, algumas células do grupo dos amebócitos começam a se diferenciar em outros tipos celulares, como pinacócitos, coanócitos e tudo mais. Então começa a se originar na lateral do corpo da esponja um novo broto, que seria um novo organismo, uma nova esponja em formação. Com o passar do tempo, essa esponja ela vai crescendo, até que então ela pode se soltar, ela pode se desprender do corpo da esponja original, cair no solo, se fixar e posteriormente originar uma nova esponja. Ou então ainda, ela pode permanecer grudada com a esponja original para sempre e formar uma colônia. Tá? Olhem neste exemplo aqui. Nós temos uma esponja, essa esponja amarelinha, aqui também são outros tipos de esponjas, tá? E percebam que aqui do lado dela está surgindo um brotinho aqui, que é a nova esponja que está se originando. Nesse caso aqui, como são esponjas coloniais, esse brotinho ele não vai se soltar, ele vai ficar grudado no corpo da esponja original e vai formar um grupamento de colônia, um grupamento de esponjas que a gente chama de colônia. Já na reprodução sexuada, em geral, as esponjas elas são organismos hermafroditas, tá? Ou monóicos. Elas são organismos que apresentam os dois sexos, tanto masculino quanto feminino. Na reprodução sexuada, uma esponja libera espermatozoides na água. Esses espermatozoides vão ser carregados através da água até uma outra esponja. E no interior dessa outra esponja terão lá dentro dela estruturas reprodutoras femininas, como por exemplo a produção de uma célula reprodutora feminina que é o óvulo. Quando o espermatozoide entra no organismo da outra esponja, ele encontra o óvulo e realiza a fecundação. Quando esse óvulo ele é fecundado, se origina então uma estrutura que vai posteriormente originar uma larva. Essa estrutura ela é chamada de anfiblástula. Essa anfiblástula posteriormente ela se solta do corpo da esponja original onde ela se formou, sai na água e através da água, através dos seus cílios que ela apresenta, ela consegue nadar, ela consegue se movimentar. Então ela se movimenta na água até ela encontrar um outro substrato onde ela possa se fixar. Encontrando um outro substrato onde ela possa se fixar, ela se desenvolve, dando origem a uma nova esponja. Na reprodução sexuada, ela é importantíssima para os poríferos, porque além de gerar a variabilidade genética, ela também é responsável pela dispersão dos poríferos pelo ambiente. Se não existisse a forma reprodutiva sexuada, os poríferos eles estariam restritos a um único local do globo terrestre. Mas eles estão dispersos por todo o mar, consequentemente, graças a essa característica da reprodução sexuada, formar uma larva que é móvel, que é livre, natante e consegue se dispersar pelos ambientes. Já os quinidários, eles representam, na escala zoológica, o primeiro grupo de animais. Primeiro grupo de seres vivos que a gente pode realmente classificar como metazoário, ou como animais verdadeiros. Isso se deve a característica de que os quinidários formam tecidos verdadeiros. Os quinidários são os primeiros organismos a dar origem a tecidos verdadeiros. Tá? Eles também foram os primeiros organismos a apresentar uma cavidade digestiva, por isso também podem ser chamados de selenterados. Tá? Selenterados, esse nome selenterado é um nome antigo que se dava aos quinidários, utilizando essa característica da presença de uma cavidade digestiva primitiva
para poder gerar esse nome. Hoje em dia o nome quinidários vem de quinidos zoários, que significam animais urticantes, graças ao modo de defesa que os quinidários apresentam. Os quinidários eles são representados pelas águas-vivas, pelas anêmonas do mar, pelos lírios do mar e etc. E também, aí a gente pode incluir dentro desse grupo, os corais, os recifes de corais. Tá? Como características gerais dos quinidários, falamos da presença da cavidade digestiva, presença de tecidos verdadeiros, eles são diblásticos, ou seja, durante a fase embrionária formam-se apenas dois tecidos embrionários, que é a endoderme e a ectoderme, e apresentam simetria do tipo radial. Simetria do tipo radial, gente, significa que eles têm um plano mediano do corpo, através do qual, se a gente traçar uma linha dividindo o corpo em duas metades iguais, a gente tem vários planos de divisão. É tipo eu pegar uma roda de moto, por exemplo, de bicicleta, pegar o plano central dela e traçar uma linha divisória no meio dela. Assim eu vou ter duas metades iguais naquela roda. Se eu traçar uma outra linha em outro plano, também continuo tendo duas metades iguais. Uma outra linha em outro plano, ainda duas metades iguais. Isso significa simetria do tipo radial. Tá? Os quinidários eles também são organismos aquáticos, exclusivamente marinhos. Eles possuem formas que podem viver fixas no fundo do mar, como esta forma aqui, que é conhecida como pólipo, onde os tentáculos estão voltados para cima e a boca também. E podem ter formas livres natantes, como essa daqui, que é representada pela forma da água-viva, na qual elas têm o formato de um guarda-chuvas ou um formato aí de um sino, com os tentáculos voltados para baixo e a boca também. Com relação à fisiologia dos quinidários, a digestão nos quinidários ela é parcialmente extracelular e parcialmente intracelular. Como assim? Quando o alimento ele é ingerido através da boca, esse alimento vai entrar nessa cavidade interna aqui, que é chamada de cavidade gastrovascular. Essa cavidade gastrovascular ela é revestida por um tecido chamado de gastroderme. Quando o alimento entra na cavidade gastrovascular, as células da gastroderme vão secretar sobre esse alimento enzimas digestivas. Essas enzimas elas iniciarão o processo da digestão. Só que essa digestão ela não se completa na cavidade gastrovascular. Posteriormente ela é absorvida pelas células da gastroderme, o produto dessa digestão é absorvido pelas células da gastroderme, e a digestão ela termina dentro de cada célula que compõe esse tecido chamado de gastroderme. E posteriormente, então, esses nutrientes vão ser distribuídos pelo organismo. Como a digestão ela ocorre, parte dela dentro de uma cavidade e parte dela dentro das células, a gente diz que a digestão ela é parcialmente extracelular e parcialmente intracelular. Com relação à respiração, esses organismos também não apresentam estruturas especializadas em realizar o processo respiratório. Portanto, a respiração ela é feita individualmente por cada célula, através de um processo de difusão simples, onde a célula absorve o oxigênio da água e elimina gás carbônico nela também, devido às diferenças de concentrações nesses gases entre os dois meios. A circulação, a distribuição dos nutrientes e dos materiais dentro do corpo de um quinidário também é realizada através da água, semelhante ao que ocorre nos poríferos. A excreção também ocorre por difusão simples, é semelhante ao que acontece com os poríferos. A eliminação dos produtos metabólicos é feita diretamente por cada célula dentro da água. E por fim, como última característica fisiológica importante dos quinidários, é a presença de um sistema nervoso. Aqui começam a surgir células nervosas, neurônios, células que vão fazer a coordenação do funcionamento do organismo. Só que nos quinidários o sistema nervoso ele é chamado de difuso, porque esses neurônios eles estão espalhados pelo corpo do ser vivo e eles não têm um local onde eles se organizam, não existe uma aglomeração de neurônios. Portanto, não formam uma estrutura mais complexa. Mas já existem células especializadas na coordenação do funcionamento das demais células do corpo. Então aqui é o início
de um sistema nervoso mais complexo para os organismos vivos. Os quinidários, eles apresentam uma estrutura de defesa que funciona através de células especializadas na liberação de toxinas no corpo dos seres vivos. Essa estrutura de defesa, ela funciona à base de uma célula especial chamada de quinidócito. Toda essa célula aqui, ela é um quinidócito. Dentro do quinidócito existe uma cápsula chamada de nematocisto, e essa cápsula está ligada a um sensorzinho chamado de quinidocílio. Esses quinidócitos, eles estão dispostos nos tentáculos dos quinidários. Os tentáculos, eles são todos revestidos por milhares de quinidócitos. Esse quinidócito, ele funciona como uma estrutura de defesa contra ataque de predadores, mas também como uma estrutura para captura de alimentos. Quando algum organismo encosta no quinidocílio, isso gera uma resposta dentro do nematocisto, onde essa cápsula ela vai estourar. E através do opérculo, essa estrutura que está enrolada aqui dentro, esse filamento urticante que está enrolado aqui dentro, ele é disparado através do opérculo para fora da célula do quinidócito. Esse filamento ele vai perfurar a pele, o organismo do animal que encostou no quinidocílio, e ele está embebido em uma toxina, ele está embebido em um veneno. E quando ele perfurar a pele do organismo que encostou no quinidocílio, esse veneno ele é liberado no interior do corpo do animal, fazendo com que assim ocorra então a liberação dessa toxina. Essa toxina para animais menores ela é paralisante. Ela faz com que os músculos desse animal eles sejam paralisados e, consequentemente, ele pode acabar morrendo. Para outros organismos maiores, como ela não tem um efeito muito grande, ela pode só causar uma sensação de queimação, uma sensação de ardência no local, que é o que causa, por exemplo, na espécie humana quando a gente encosta em uma água-viva, que a gente fala que a água-viva queimou o nosso corpo. Isso acontece porque nós encostamos nos quinidócitos dela, elas liberam a toxina dentro do nosso corpo através do nematocisto e, consequentemente, no nosso organismo não vai causar paralisia muscular, causa apenas uma irritação local semelhante a uma queimadura. Observem aqui esse processo de liberação da toxina através do quinidócito. Percebam que aqui o organismo, vamos por um dedo, encosta no quinidocílio, o quinidocílio libera o nematocisto, que o filamento perfura a pele, e esse vermelhinho aqui representa a toxina sendo espalhada pelo corpo do organismo. Os quinidários eles podem ser classificados em 5 classes diferentes. E a gente diferencia os quinidários pertencentes a essas 5 classes de acordo com as características que eles possuem. Primeira classe é a classe dos hidrozoários, ou também chamado classe hidrozoa. Aqui, como representante dos hidrozoários, nós temos a obélia. A obélia ela tem a fase de pólipo predominantemente em sua vida. Quer dizer que ela vai passar a maior parte da sua vida no formato de pólipo. Ocasionalmente, durante a época reprodutiva, a obélia se transforma em medusa, ela assume a forma de uma medusa, como essa forma aqui, por exemplo, e aí se reproduz de forma sexuada, formando a larva e depois voltando à forma polipóide, onde ela vai passar a maior parte da sua vida. Na classe Scyphozoa ou Scyphozoários, a fase predominante é a fase medusoide. Então quer dizer que o organismo vai passar a maior parte da sua vida na forma de uma água-viva, na forma de uma medusa. Tanto que a maioria das águas-vivas pertencem à classe Scyphozoa. Na época reprodutiva, vão se reproduzir, formar uma larva, e essa larva vai dar origem a um pólipo. Esse pólipo ele é perene, ele dura bem pouco tempo. Depois que ele consegue formar novas águas-vivas de maneira assexuada, o pólipo regride e o organismo vai passar a maior parte da sua vida sob a forma de medusa. Na classe dos antozoas ou os antozoários, como é o caso aqui desse exemplar aqui da anêmona do mar, os antozoários, gente, eles são pólipos, predominantemente pólipos. Eles não têm fase de medusa. Então, o seu ciclo de vida ele nunca vai apresentar uma fase com essa forma aqui. Ele vai permanecer para sempre com esse único formato aqui, um formato de um pólipo. O representante principal dos antozoários são os que formam os recifes de corais.
Os cubozoários ou cubozoas são as medusas que têm formato cuboide. Medusas em que a sua parte de cima, que é a parte do seu corpo superior aqui, elas vão apresentar um formato cúbico. Como exemplo aqui, tá esse organismo aqui que é conhecido como vespa do mar, que é um dos quinidários que tem um veneno mais forte que a gente conhece. Tá? A vespa do mar, o veneno dela é bastante tóxico para a espécie humana. E por último, os estaurozoários ou estaurozoa são pólipos exclusivamente pequenos e bentônicos. Eles não passam 5 centímetros de comprimento e vivem sempre grudados no fundo do mar, em regiões abissais, regiões escuras, frias, onde a maioria dos quinidários não sobrevive. Tá? Para a gente finalizar, vamos falar de reprodução dos quinidários. A reprodução dos quinidários ela é muito parecida com a dos poríferos. A assexuada ela pode ocorrer por brotamento ou por estrobilização. Tá? No brotamento, nós já falamos que as células da lateral do corpo começam a se desenvolver para formar um novo organismo e posteriormente elas se destacam do organismo original, formando um novo ser vivo. Lembrando, como é reprodução assexuada, não tem gametas, esse organismo novo formado, geneticamente ele é idêntico a esse que deu origem a ele. Então, reprodução assexuada não gera variabilidade genética. Ela ocorre nas hidras, é muito comum ocorrer nas hidras, que são representantes aí do grupo dos quinidários conhecidos como hidrozoários, tá? Que tem a fase polipóide predominante. Também podem ocorrer bastante nos antozoários, que são os recifes de corais, e no caso dos antozoários o broto ele não se destaca, ele permanece aderido ao corpo do organismo original formando colônias. Já na reprodução sexuada, ela vai ocorrer da seguinte maneira. Como os quinidários, geralmente eles fazem uma alternância entre a reprodução assexuada e a reprodução sexuada, uma alternância que a gente chama de metagênese ou alternância de gerações, então ocasionalmente o quinidário ele vai fazer durante seu ciclo de vida os dois tipos reprodutivos, tanto a sexuada quanto a sexuada. Então vamos pegar aqui o exemplo da obélia, que é um exemplo aí de organismo pertencente ao grupo dos hidrozoários. A obélia, quando ela está na sua fase reprodutiva, ela começa a se reproduzir de forma assexuada. Nessa forma assexuada, nessas regiões aqui dela chamadas de gonozoides, ela começa a destacar medusas jovens. Essas medusas jovens elas se desprendem a partir do organismo aqui da obélia. Essas medusas elas podem ser do sexo masculino ou do sexo feminino, então os quinidários eles são geralmente dioicos. A masculina libera espermatozoides na água, que através da água vão até o corpo da fêmea, onde lá dentro encontram o óvulo, fecundam ele e dão origem a uma larva chamada de larva plânula. Essa larva sai de dentro do corpo da fêmea, se movimenta na água até encontrar um substrato sobre o qual ela se fixa. Fixada nesse substrato, a larva começa a se desenvolver e vai formar pólipos. Esses pólipos eles vão se desenvolvendo a partir de reprodução assexuada por brotamento, formando diversos pólipos. Observe aqui que cada pontinha dessa é um pólipo diferente. Então forma-se uma colônia de diversos pólipos, que é o organismo que a gente chama de obélia. Posteriormente, esses pólipos que se reproduziram de maneira assexuada, por estrobilização, eles vão dar origem a novas medusas, reiniciando o ciclo. Isso é o ciclo por alternância de gerações. É alternar uma fase de reprodução sexuada com uma fase de reprodução assexuada durante um único ciclo vital. Beleza, galera? Então terminamos nossa aula de hoje aqui. Aula que vem continuamos com plateumintos e nematóides. Tchau, tchau e até mais.